seja muito bem-vindo a mais um episódio, mais um tema da nossa síntese da fé católica. Hoje nós estamos no tema 17, onde nós vamos falar então sobre a Igreja e o mundo. E para nós falarmos dessa temática que está lá naquela coletânea de texto que a prelazia do Opus Dei colocou no seu site, falando nisso, muito obrigado Opus Dei por essa riqueza de ensinamento, de simplicidade no ensinar, que com certeza gera muitos frutos. A gente pede a intercessão do fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo-o como um instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E nessa 17ª temática, sobre a Igreja e o mundo, que foi escrito por Henrique Colón, Cristian Mendonça e Ramiro Peliteiro, a gente já começa com uma definição que é importante e que muitas vezes nós acabamos nos esquecendo. A Igreja, ela é, ao mesmo tempo, humana e ao mesmo tempo ela é divina. Por que ela é humana, Mateus? Ela é humana porque ela é uma comunidade humana, O Papa Leão XIII já falava num documento chamado Satis Cognitum. A Igreja, ela é humana. Ela é humana porque ela é feita por homens, por pecadores que podem errar. Tem uma senhora que trabalha comigo e ela virou um dia desses e falou assim: porque esse pessoal que vai na igreja é cheio de pecado, são piores do que a gente que não vai. E eu fiquei olhando, eu pensei, mas é uma igreja cheia de pecadores mesmo, por isso que elas vão para a igreja. O maior erro que pode existir é achar que você não tem pecado. O maior erro que pode existir é você achar que você é perfeito. O maior erro que pode existir é achar que você merece um lugar no altar, que você é um santo. A igreja é sim uma comunidade de pecadores, só que é uma comunidade de pecadores que busca a santidade, que quer a salvação, ou seja, não quer ser pecadora. Então ela, de um lado, humana. Só que também ela é, ao mesmo tempo, divina. Por que a nossa igreja ela é divina? Ela é divina porque ela tem origem divina, que Cristo a institui. Ela tem ali como base os apóstolos. Ela é divina ali porque através dela ocorrem os sacramentos. Através dela nós temos a própria Eucaristia. O início, meio e o fim da igreja, ela é santa porque ela é feita pelo santo, que é Deus. E ela é humana porque ela é realizada através de nós. Ou melhor, através de Cristo por nós, Vamos dizer assim que acho que fica melhor. Cristo age em nós, age através do sacerdote, por exemplo, para que o sacramento da Eucaristia possa estar presente à nossa frente. Através da água, Cristo age para que aquela água se torne água batismal. Através do óleo, Cristo age, o Espírito age para que aquilo vire óleo santo. Através das mãos, dos ouvidos, do coração do sacerdote, ocorre em nós, então, o perdão dos pecados. E desde o Antigo Testamento, isso é importantíssimo, nós percebemos que Deus, na sua sabedoria, que nós nunca a compreenderemos, é bom sempre deixar claro isso,
Desde o Antigo Testamento, então, Deus estabelece realidades para as quais ele chama de sagradas. É como se a gente pudesse olhar para o mundo e visse ali um mundo profano e um mundo sagrado. É como se houvesse ali uma divisão, se é que a gente pode usar esse termo, daquilo que é do céu e daquilo que é da terra, daquilo que é passageiro. E aí diz o texto, por meio de certos sinais, que pode ser de algumas pessoas, né? Quando você pega, por exemplo, a questão de ministros sagrados, como também pode ser por questões materiais. O óleo, a água, o trigo, por exemplo. E ao lado dessas realidades sagradas, cujo grande e talvez maior significado seja o culto, né? Ou seja, o cultuar, o adorar, está o âmbito das realidades criadas, como são o trabalho, a família, a cultura e as relações sociais, econômicas e políticas, que a gente vai chamar então ali de profanas ou seculares. Só que, e aí é importante, e o texto fala isso, mas isso não quer dizer que o sagrado é relativo a Deus e que a profana é alheia a Deus, pelo contrário. É por isso que eu estava falando agora de pouco, olha, toma um pouco de cuidado ali no que eu estou dizendo. O mundo é sagrado, o mundo é profano, mas o que está no mundo pode ser sacralizado, deve ser sacralizado, deve ser colocado o amor de Deus nas coisas, no trabalho, na família, no cotidiano do nosso dia. Não adianta nada eu me colocar como um grande católico e fazer um almoço de qualquer jeito. Sem amor, sem carinho, sem doação. Vejam, fazer comida na teoria aqui é uma coisa profana, né? Fazer comida aqui, se a gente for pensar, é uma coisa alheia a Deus, né? Mas quando eu, como cristão, eu como católico, vou lá e coloco o amor na comida, no preparo, organizo uma mesa, vou lá fora na rua, pego uma florzinha, põe num vasinho, põe no meio da mesa, por exemplo, por mais simples e singelo que seja, aquilo que é profano, aquilo que na teoria seria alheio a Deus, passa a fazer parte de uma concepção espiritual, de uma concepção profunda, de uma concepção que leva ao belo, que leva a Deus. Logo, é possível santificar o que é do mundo. E nós devemos santificar as coisas que são do mundo. Veja o que fala o texto. Com a encarnação do Filho de Deus, as realidades profanas podem ser vividas em união com Ele, pela ação do Espírito Santo, por meio da fé e dos sacramentos. E assim, todas essas realidades podem ser também, sem necessidade de separá-las do seu uso atual, um meio de colaboração com a redenção e um meio de santificação. Veja o exemplo agora. Eu estou usando o YouTube para santificar, para educar, para buscar a redenção minha e do mundo. Enquanto o outro pode usar o YouTube lá para ver pornografia, enquanto o outro pode usar lá o YouTube para denegrir a igreja, a imagem humana, profanar coisas sagradas, eu tenho milhares e milhares de pessoas que usam o YouTube para o seu bem. Uma coisa, um objeto profano, comum. Nós, os cristãos, então, amamos o mundo.
Isso é importante, né? Amamos, o mundo é lindo, é maravilhoso, é incrível. Porque ele é feito por Deus. Deus fez o mundo, e se eu não amo o mundo, nós falamos isso já em outras ocasiões, se eu não amo o mundo, como eu posso então amar a Deus? E o que nós temos que fazer, já que nós amamos o mundo, é tentar levar, quanto mais for possível, as coisas do mundo para próximo das coisas de Deus. Retirar o pecado e colocar a graça. Concorda? Simples assim. Um exemplo prático é o fazer do meu celular um lugar de oração. Imagine que você tem um aplicativo logo na tela principal do seu celular que te leva a pecar. Qual que é a primeira atitude que você tem que fazer? Deletar o aplicativo, não é? Se o braço está pecando, corta o braço. Se o olho está pecando, arranque-o. Né? Usando essa linguagem figurada, mas é disso que a gente está falando. Se aquele aplicativo te leva a pecar, o que você faz? Você deleta ele, começa por aí. Só que não adianta nada você tirar algo que te preenche, negativamente no caso, e deixar aquele vazio, porque aquele vazio vai servir para alguma coisa maldosa. Diante dos vazios que eram até então preenchidos por coisas que te afastavam de Deus, você tem que preenchê-los com coisas de Deus. Do contrário, será espaço vazio. E espaço vazio só junta sujeira, só junta pó, só junta oportunidade para ali criar-se novos hábitos negativos. Então veja o exemplo ali do aplicativo. Aquele aplicativo te faz mau uso, te faz mal, espiritualmente dizendo, corporalmente dizendo também, que seja, psicologicamente, deleta-o. Em seu lugar, por exemplo, coloca o aplicativo de oração, de meditação. Tem milhares e milhares de aplicativos católicos por aí. Vejam, pegamos então o celular, pegamos ali uma concepção de aplicativo e através dessa concepção nós estamos tentando aproximar a Deus. Através do meu Instagram, através de um canal no YouTube, através da roupa que eu uso, das conversas que eu tenho, de como eu me relaciono com os bens materiais. Só que, isso é importante, igreja e mundo, elas se aproximam, mas elas não se identificam. Falava isso numa aula ontem. Não sei quem perguntou assim, mas por que a igreja é contra o mundo? Eu falei, a igreja não é contra o mundo. A igreja é contra as coisas que não são de Deus e estão no mundo. É aí que está o pulo do gato. A igreja ama o mundo, respeita o mundo, defende o mundo e defende a coisa mais perfeita do mundo, que é a própria humanidade, que está inserida no mundo, criado por Deus. Agora, não pode, amando o mundo, ser conivente com as coisas erradas do mundo. É como aquela mãe que sabe que o filho está errando e vai deixá-lo errar porque ela ama aquele filho. Não, pelo contrário, por amar aquele filho, ela vai corrigi-lo. Ela vai educá-lo, e a função da igreja é educar, a função da igreja é corrigir, a função da igreja é apontar. Vocês estão indo para cá, mas é para lá. O mundo está perdido assim porque está faltando isso. Então a igreja, como comunidade humana e social, está e vive no mundo. Igreja e mundo são intimamente relacionados, porque um depende do outro, concorda? Se não existe mundo, não existe igreja, não existe materialidade. E se não existe materialidade, logo não haveria igreja. Assim, o mundo não é um espaço alheio a Deus, mas Deus está aqui no meio de nós. Dominus venit, Deus vem, Deus está. O advento de Cristo na história não termina, é um presente sem fim. Só que, e isso é sempre importante batermos na tecla,
que esta comunidade terrena, que é a igreja, ela deve ser primada, deve ter por primazia o campo espiritual. A nossa Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma realidade espiritual. Em hipótese alguma, a igreja pode ser uma realidade política, porque aí ela não está cumprindo o seu papel enquanto igreja. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se eu tenho uma inversão desses valores, então eu não estou mais dentro daquilo que Cristo pede para a sua igreja. Anunciar o evangelho, administrar os sacramentos, estar próximo daqueles que sofrem. Por isso que nenhuma igreja se identifica com organizações políticas, por isso que nenhuma igreja pode se identificar com organizações sociais no sentido político da coisa. A igreja ela não é de esquerda, ela não é de direita. A igreja não é de Paulo ou de Pedro, a igreja é de Cristo. A igreja não é do partido A ou do partido B. A igreja é de Deus. É dela, para ela e com ela. O mundo que nós estamos inseridos é um caminho que tem que nos levar a Deus. O nosso cotidiano tem que ser um caminho que nos leva a Deus. As nossas atitudes, nosso trabalho, volto nessa tecla, a mesa que a gente arruma para o almoço, a casa que nós limpamos, a relação que nós temos com os nossos filhos, a escola onde colocamos nossos filhos, temos que estar sempre em busca de Deus, porque Deus escolheu o mundo para ser o caminho da nossa relação. Caminho da nossa amizade. O único projeto político que a igreja pode ter é o de querer sacralizar o mundo. E o que eu quero dizer aqui com sacralizar o mundo? Mostrar o sagrado. Essa é a missão política da igreja. Mostrar o sagrado. Mostrar o divino. Defender o divino. E esse sacralizar o mundo ali é a missão religiosa que todos nós temos que ter como cristãos católicos. Do apostolado, do correr atrás, do buscar, do fazer, de ter uma vida devocional, de penitência, de sacramentos. Essa mesma igreja ali, que está preocupada com o mundo, ela também então se preocupa com as questões temporais, na verdade. Porque ela não pode esquecer dessas coisas. Ela está inserida nesse contexto. Então ela está constantemente estudando biologia, bioética, a própria medicina, a química, a física, o direito, a filosofia, a psicologia, a arquitetura. A igreja está inserida em todos esses campos ali, porque ela está preocupada com as coisas temporais. Só que ela olha para as coisas temporais olhando para o alto. A igreja olha para as coisas temporais vendo ali possibilidade de elevá-las ao divino, aquilo que não passa. Eu vou tentar traduzir de outra maneira, dizendo o seguinte: olha, a igreja tenta tirar a temporalidade das coisas levando para a eternidade. Olha que bonito. E esta é a missão não só da igreja, mas é a minha missão. É a sua missão. O quanto que eu, no meu cotidiano, elevo, transformo o que é temporário em eternidade. O quanto que eu cumpro aquilo que no batismo eu sou chamado. Fazer e dar glória a Deus, De fazer um Deus conhecido, fazer um Deus reconhecido, fazer um Deus amado. E nós podemos fazer isso, porque somos batizados.
E aí diz o texto assim, ó, há tarefas eclesiais em que qualquer batizado pode participar e que podem estar relacionados com a fé. Catequese, o ensino escolar da religião, através do culto, da liturgia, através da caridade, né, como atendimento aos mais necessitados. Em geral, se nós olharmos assim, todo batizado é convidado a participar da vida da igreja, para justamente mostrar essa igreja, materialmente dizendo, né, mostrar essa igreja. E aí você e eu temos uma liberdade e uma responsabilidade, como leigos batizados, para levar esta sacralidade, essa eternidade para o mundo, que é a defesa da nossa fé, através das nossas atitudes, através do nosso apostolado, demonstrando o quanto é bom, o quanto é lindo ser católico. Agora, faz-se necessário fazermos uma ressalva aqui quando, então, o poder político decide fazer religião. E aí o Ratzinger tem vários textos sobre isso, mas um muito específico, onde nós precisamos entender a diferença que existe entre Estado laico e Estado laicista. Porque um Estado que possui, então, essa laicidade é um Estado que vai entender que ele não tem direito sobre nenhuma e qualquer igreja. E ele deve dar a liberdade dos seus cidadãos viverem e demonstrarem a sua fé, o seu culto, dentro do seu templo divino. Não é cabível a um Estado decidir, por exemplo, que um sacerdote não pode falar sobre isso ou sobre aquilo. Porque se nós entramos nessa celeuma, nós também vamos cair, então, sobre a liberdade que o parlamentar tem de, diante do Congresso, falar o que bem entende e o que bem pensa. Ele tem uma imunidade parlamentar. E se o deputado tem uma imunidade parlamentar, o sacerdote também deve ter uma defesa, né? Também por ser sacerdote, uma imunidade, sei lá, eclesial. Senão a gente começa a fazer política dentro da nossa igreja. O padre não pode falar isso, o padre não pode dizer isso, o padre não pode ser assim ou ser assado. Então, quando a gente pensa em laicidade, a gente está justamente defendendo a liberdade de prestar culto. Do Estado ficar lá garantindo os nossos direitos, nossos deveres e nossas liberdades, e eu, enquanto cristão católico, poder exercer a minha fé. É o que o Ratzinger chama justamente de laicidade, de laicismo. Porque no laicismo, o que você tem? Você tem essa força política que vai então querer impor a partir dela uma fé, um credo, uma crença. Por quê? Porque no laicismo, diz o texto, existe uma reivindicação, né, de uma autonomia da política em relação à ordem moral e ao desígnio divino, e tende a limitar a religião à esfera puramente privada. Dessa forma, viola o direito à liberdade religiosa e prejudica a ordem social. Quando, por exemplo, a gente começa a querer discutir sobre o aborto, quando a gente começa a querer discutir sobre gênero, sobre trans, sobre linguagem neutra, coisas que estão na sociedade para as quais o Estado não deveria colocar o seu peso e a sua medida. Como se eu estivesse dizendo o seguinte, olha, chegará um tempo, talvez, que se a gente não se colocar, claro, como católico, como cristão, de que eu não poderei dizer
que dentro da concepção cristã católica é errado X coisa. Ou seja, eu não vou poder externalizar a minha fé. Percebe como é perigoso? Uma laicidade saudável, diz o texto, evita os dois extremos, né? A imposição pelo Estado de uma moralidade que decidiria o que é bom ou mal em todas as áreas, que a gente acabou de falar, o que equivaleria a uma pseudo-religião, então o Estado vai decidir o que é moral e o que não é, e sua rejeição a priori dos valores morais que vêm das esferas culturais ou religiosas, que pertencem livremente e não devem ser administrados pelo poder político. Conta uma história de uma votação que teve, não lembro aonde, sobre legalização do aborto, e um juiz teve um plebiscito, tá? E nesse plebiscito ganhou que o aborto continuaria sendo proibido. O juiz entendeu que não valeria esse plebiscito, porque as pessoas que votaram, olha o quanto que é assombroso, as pessoas que votaram eram pessoas religiosas, que votaram religiosamente e não politicamente. Só que olha lá, todo ser político automaticamente acaba sendo um ser religioso. Quando você escolhe qualquer coisa na vida, você não está escolhendo de maneira apenas racional ou apenas de maneira política. Você está escolhendo diante de vários valores que você tem dentro de si. Então agora eu tenho que separar o que eu acredito como fé e o Mateus cidadão. Esse é o perigo. Querer que os cidadãos deixem de professar a sua fé em suas escolhas. Porque aí você está transformando o Estado num ato moralizante. Então a minha moral não serve, minha moral católica não serve. Serve só a moral do Estado. E aí nós temos um problema, óbvio, fere liberdades e demais consequências. E nós, como católicos, temos que nos colocar, né? Temos que nos pôr à frente sobre isso. Sim, eu vou votar em candidatos que são contra o aborto. Sim, eu vou votar contra o aborto. Sim, eu vou defender a moral, a ética, a fé católica. Teve casos nos Estados Unidos de professores fazendo discursos de formatura, onde eles citaram Deus, por exemplo, e teve diretor que foi lá e desligou o microfone. Porque onde já se viu um professor falar de Deus, já que a escola é pública. E aí a gente cai naquela velha afirmação, tudo bem. A escola é pública, o Estado é público, só que a sociedade que está ali é uma sociedade cristã. Como o caso dos alunos de uma determinada faculdade, aqui próximo, em Campinas, que foram diante do seu reitor pedir para que se tirasse o crucifixo de cima da lousa, né, da parede. E aí o reitor falou o quê? Então, mas vocês estão numa universidade católica. Vejam, os alunos estão dentro de uma universidade católica, uma universidade de excelência, e querem a retirada do crucifixo. A sorte é que esse reitor foi bravo, foi firme na sua atitude, né? Dizendo não, a faculdade, a universidade, ela é católica, ela vai demonstrar a sua catolicidade, ela vai demonstrar a sua fé através de um crucifixo. E mesmo que ela não fosse católica, mas você tem uma praça onde ali tem uma cruz, então você tem que tirar a cruz, porque o Estado é neutro, né? O Estado não tem religião, é a religião. Não faz sentido, porque a sociedade é cristã. A sociedade tem a sua moral, a sua cultura. A nossa cultura ela é cristã, a nossa moral tem essa base do cristianismo, da filosofia e do direito romano, né? Então, essa igreja que está no mundo é uma igreja que vem mostrar que o mundo pode ser melhor, que existe salvação, que o mundo que Deus criou é possível. Em qual campo, Mateus? No campo
religioso, no campo divino. É nesse campo que a igreja atua. É nesse campo que o padre tem que falar. O padre tem que ser espiritual. O padre tem que ser profundo. E não ficar discutindo Constituição, discutindo reforma disso ou reforma daquilo. Isso não cabe ao sacerdote. Ao sacerdote cabe levar a Deus, defender a Deus, mostrar Jesus na sua vida e nas suas atitudes. Que a gente possa cada vez mais compreender a grande missão que a igreja tem como um todo. E eu, fazendo parte dessa igreja, também tenho essa missão de anunciar o Evangelho, de fazer o apostolado, de defender a beleza que é ser católico, a beleza dos valores católicos, a beleza aqui de estar inserido no mundo, amá-lo e ver ali traços de Deus, traços divinos diante do ordinário da vida, né? Que Deus conceda a graça de cada vez compreender mais isso, perceber cada vez mais isso e entender que a nossa igreja é mundana, mas ela é extremamente divina porque nos leva para o céu.